Palavra de Deus assim nos diz, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que estás em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, versículo 9, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus, o privilégio de estarmos reunidos aqui na tua casa, no ato de adoração, no ato de gratidão ao Senhor. Mas também lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor haja de maneira poderosa, ó Deus, no nosso meio, para que possamos continuar a crescer na tua graça e no teu conhecimento. Tira, ó Deus, as escamas dos nossos olhos, tira, ó Deus, os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir e enxergar atentamente tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer e a nos ensinar. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde o início do ano, nós temos trabalhado na temática uma igreja em comunhão. Basicamente, quando nós falamos em comunhão, e nós estudamos o Sermão do Monte, que ele trata basicamente de relacionamento, de comunhão. Nós já demos umas pinceladas aqui com relação ao Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte ele expressa a maneira pela qual Deus se relaciona conosco, a maneira com que nós devemos nos relacionar com Deus e a maneira com que nós devemos relacionar uns para com os outros. Isso chama-se relacionamento, isso chama-se comunhão. E Deus é um ser relacional e Ele quer relacionar conosco. E toda iniciativa de relacionar parte de Deus. Proveniente à nossa natureza, às nossas imperfeições, nós nunca iremos buscar a Deus se não for uma ação sobrenatural do Senhor na nossa vida. A nossa herança pecaminosa, ela sempre irá nos conduzir aos caminhos contrários. Sempre eu vou querer fazer aquilo que eu não quero fazer, mas eu sou fraco, eu vou lá e faço. Paulo fala isso nas suas cartas. E nós devemos buscar ter essa intimidade com o Senhor. Tanto que a nossa temática, quando nós trabalhamos uma igreja de comunhão, é que a igreja venha pensar como que eu tenho me relacionado com Deus. Como que Deus tem relacionado comigo. E através desse relacionamento, através dessa intimidade que eu tenho tido com Deus, como que eu vou relacionar com os meus irmãos? Aquele que eu estou olhando para ele, aquele que está próximo. Não é aquele que está longe. Não, aquele que está perto. Aquele que eu olho, que eu convivo com ele. Isso é dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu convívio, na sua empresa, no seu trabalho, na escola, faculdade. Nós temos que aprender a nos relacionar. Mas dentro dos parâmetros de Deus. E isso nos faz pensar também que uma igreja em comunhão é uma igreja, é aquela igreja que se submete aos desígnios de Deus. É a vontade de Deus que tem que ser prevalecida, não a minha vontade, não a vontade de vocês. Mas nós temos que cumprir de maneira fidedigna aquilo que Deus nos ensinou através da revelação especial, que é a palavra de Deus.
A Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja em comunhão, que se submete à palavra de Deus, é uma igreja que tem intimidade com Deus. É uma igreja que ela cumpre os desígnios de Deus. E o interessante aqui é que essas duas palavrinhas, submeter e cumprir, elas têm um significado um pouco diferente nesse contexto. Submeter é você se propor a fazer. Agora, você cumprir, você tem que cumprir com alegria. Então a igreja não tem que ter uma vida religiosa. Eu vou cumprir tal obrigação, eu vou fazer isso porque o pastor falou, eu vou fazer isso que eu tenho obrigação de fazer. Não, você vai fazer porque você ama a Deus e porque você é grato a Deus por tudo aquilo que Ele te fez. O que você fizer aqui na igreja, vocês não estão fazendo nada para o pastor, para o conselho, para aparecer, para um ou para outro, vocês estão fazendo para Deus. Nós fazemos isso aqui em gratidão a Deus. Não é para mostrar para A, B, C ou D. Não. Nós fazemos para Deus. Quando nós limpamos aqui, nós estamos limpando para Deus. Quando você vem aqui à frente, se propõe a tocar um instrumento, a cantar, você está louvando, cantando para Deus. Quando você propõe a pregar a palavra de Deus, você está fazendo isso para Deus. Quando você vem ajudar a fazer alguma coisa na igreja, você está fazendo para Deus. Qualquer coisa que nós fizermos relacionados a esse campo, a essa esfera espiritual, nós estamos fazendo para Deus, mas o intuito de gratidão, com temor e tremor. Essa é uma igreja de comunhão. Se a igreja pensar dessa forma e agir dessa forma, com certeza nós não iremos cair nas ciladas do diabo. E lembra que o versículo-chave desse ano, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento da palavra de Deus, que é o evangelho, na comunhão, no partir do pão e... Qual que é o terceiro? Nas orações. Para nós alcançarmos esse objetivo e chegarmos a esse objetivo, a igreja tem que buscar a Deus em oração. Temos que orar. Você pode até estar pensando, e pastor, você é muito chato, você fala de oração toda hora. Eu falo e vou continuar falando. A igreja tem que orar. E orar muito, não é pouco não. O diabo está aí, ó. Os demônios estão circulando, esperando o momento certo para ele entrar na sua vida e fazer um estrago. E às vezes nós abaixamos a guarda, recuamos. Depois que nós recebemos a bênção, a gente para de orar. Isso é notório. Culto de quinta-feira, começa a lotar, encher, todo mundo vem. Na hora que começa a ser abençoado, começa a esquecer das bênçãos. Eu já fui abençoado. Deixa outro lá pegar a bênção. Aí Deus vai lá e fecha a torneirinha. Aí você volta para o culto de quinta-feira para orar de novo. Aí você vem na reunião de oração de novo. O ser humano age dessa forma, meus irmãos. Eu falei que eu acho que foi na sexta-feira, na última reunião de oração nossa. Tem um atleta olímpico chamado Usain Bolt, aquele corredor, maior velocista que teve na história do atletismo. E ele tinha um fator muito primordial e muito peculiar dele, que as pessoas começaram a estudar ele, porque ninguém conseguia vencer o Usain Bolt. E aí descobriram qual era o segredo dele. Aquele tiro que ele dava de 100 metros, quando chegava nos 60 metros, a maioria dos corredores, eles têm um declínio ali. Eles caem um pouco, caem uns 10, 15%. O Bolt não, ele continua. É ali que ele pega a velocidade. Ele é meio desengonçado, porque ele é grandão, ele sai meio desengonçado, ele vai ajustando, ele vai firmando o corpo. Na hora que ele chega nos 60 metros, ele parece uma flecha. É ali que ele dá aquele tiro. E o cara faz 100 metros em menos de 10 segundos, 9, alguma coisinha. Ele não para, ele começou ali, ele vai até o final. Nós já sabemos o resultado lá no final. Você sabe o resultado. Só que às vezes nós acalmamos, ficamos muito parados, muito passivos. Não podemos. Uma igreja em comunhão tem que ser constante.
ela não pode abaixar a guarda, ela tem que estar todos os dias lutando, ela tem que estar todos os dias buscando melhorar, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tim Keller, ele tem duas frases que eu gosto muito, que ele fala assim: o propósito da oração não é dobrar a vontade de Deus para a minha vida, mas moldar a minha vontade à vontade de Deus. E uma outra frase que ele fala que é assim: a oração é tanto uma conversa quanto um encontro com Deus. Esse encontro, essa conversa com Deus, ela vai lhe proporcionar momentos maravilhosos, momentos que você irá crescer na graça e no conhecimento de Deus. E Jesus aqui, no versículo 5, quando ele começa a falar com relação a essa questão da oração, ele fala com os irmãos assim: não é proibido orar, mas vocês não podem orar como os hipócritas. Ele não fala que é proibido orar, ele não fala que é proibido dar esmola, ele não fala que é proibido jejuar, mas ele usa um parâmetro aqui do não fazer, de não ser um referencial. Os hipócritas aqui que ele está falando eram os fariseus, era aquele grupo político que existia na época, que inventava normativas e mais normativas de forma opressora com o povo de Deus e que faziam apenas as coisas em benefício próprio. Ele fala assim: não ore como os hipócritas, porque os hipócritas, eles vão nas praças, nos cantos, eles vão declamar palavras lindas, bonitas, mas são palavras evasivas, vazias. Um evangelho que não preenche, uma comida que não lhe sustenta. Aquilo que você vai comer não vai lhe sustentar. Que nem o pastor Jeremias fala lá em Belo Horizonte, né? Falta sustância. É isso que ele está falando dos hipócritas. E Jesus usa a palavra hipócrita porque naquele contexto, no primeiro século, todos conheciam o que era um hipócrita. Hipócrita era um personagem teatral que existia na época, chamava Hipócrates, que ele tinha duas faces. Ele era um enganador. Ele tinha várias facetas. Então, quando apresentava a peça teatral, Hipócrates, ele apresentava 2, 3, 4, 5, 6 personagens no sentido de declamar, de explanar, de interpretar, melhor dizendo, de ser um ator. Então, quando Jesus fala assim: não seja como os hipócritas, ele fala assim: não invente, não fique declamando. Seja uma pessoa verdadeira, não seja uma pessoa falsa, porque essa oração que eles estão realizando não está chegando a mim. Agora, você quer orar da maneira correta? Entra para dentro do seu quarto, converse com Deus, fale com Deus. Aqui Jesus já nos mostra duas lições muito preciosas, que a oração que você faz em público, se você não tiver aquele momento da sua oração individual, nada vale. Não adianta você orar só no domingo aqui na igreja, se você não tiver diariamente momentos preciosos na presença de Deus, relacionado à oração. E olha como é que isso é importante, meus irmãos. Isso é pedagógico. Começa a orar perto do seu filho. Começa a orar perto da sua filha. Eles vão perguntar para você: o que você está fazendo, mãe? O que você está fazendo, pai? Estou conversando com Deus. Estou falando com Deus. Eles vão crescer de uma maneira totalmente diferente do que o mundo propõe que eles cresçam. Porque eles vão começar a ter intimidade com Deus. O reverendo Heller Rocha, da Igreja Presbiteriana de Goiânia, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: 1 minuto na presença de Deus é o suficiente para mudar a sua vida. 1 minuto, precisa 2. As pessoas têm se esquecido disso, que 1 minuto na presença de Deus é o suficiente para mudar a nossa vida. Precisamos ter essa experiência com Deus. Precisamos buscar realmente ter o prazer de estar e permanecer na presença de Deus, aonde quer que você estiver. E deixar de lado essa geração do worship, que quer fazer do jeito que quer, da maneira que quer, e viver do jeito que quer. E eu buscar a Deus apenas nos momentos que eu preciso. Não, Deus não é um instrumento ao seu bel prazer, não.
Deus é o nosso Senhor, o nosso Criador, e nós temos que adorá-lo todos os dias em espírito e em verdade, e buscar todos os dias servir a Deus da maneira com que Deus quer, e não abrir mão dos meus compromissos com Deus para realizar os meus compromissos pessoais. Nós temos que ter essa intimidade com Deus. Se quisermos ser uma igreja em comunhão, uma igreja que serve a Deus em espírito e em verdade, nós temos que valorizar mais os nossos compromissos com Deus do que os nossos próprios compromissos pessoais. Isso requer intimidade. Você só irá valorizar isso se você tiver essa intimidade com o Senhor. E é o que tem faltado, irmãos, nas igrejas. Essa intimidade, esse desejo de estar na casa de Deus. Essa geração que tem sido introduzida nas igrejas hoje é uma geração rápida, da mesma forma com que elas têm aderido ao Evangelho, elas têm sumido das igrejas. É um crescimento rápido, mas esvazia rápido também. Isso não é conversão, isso chama-se adesão. As pessoas têm sido convencidas, elas não têm se convertido ao Evangelho, porque não estão na presença de Deus. Aqueles que entram na presença de Deus, aqueles que desfrutam do sobrenatural, da ação do Espírito Santo, eles não querem se afastar da presença de Deus. Ninguém quer. Quando você desfruta da graça de Deus, quando você sente o calor do Espírito Santo falando no seu coração, quando você se sente acolhido nos braços do Senhor, quando você sente aquela segurança de ir, vir, e aonde quer que o Senhor lhe enviar, você tem aquela segurança, eu estou seguro, porque eu estou no centro da vontade de Deus, aquilo ali é o suficiente para mim, não preciso mais nada. Eu não preciso carro novo, eu não preciso casa nova, eu sei que Deus está no controle da minha vida. Isso é crer na soberania de Deus, irmãos. E Jesus, sabendo disso, sabendo dessas dificuldades que nós enfrentamos, e os irmãos naquele contexto, naquela época, iriam enfrentar, estariam enfrentando, Jesus então, ele começa a nos ensinar como que nós devemos orar. Aí vem a oração mais conhecida, né? Todos nós conhecemos. A oração dominical. Portanto, ele conclui, não ore dessa forma, aí Jesus vai e conclui. Portanto, meus irmãos, vós orareis assim, Pai Nosso. Essa expressão aqui ela é usada 367 vezes na Bíblia. É algo pessoal, algo particular, algo familiar. Pai Nosso que estás nos céus. Aqui não é aquela questão da singularidade, não. O Pai, no sentido daquele que olha, que cuida, que zela, que te dá o sustento, que te dá a segurança. Esse é o significado do Pai. O filho ele tem segurança quando ele está próximo do Pai. Se você pegar uma criança aqui, colocar em cima do piano e falar assim, eu pegar uma criancinha de 2, 3 anos aqui e falar assim, pula aqui no pastor, ela, não, eu não vou não. Você, pai, ficar lá embaixo, mandar ela pular, ela pula. Porque ela tem segurança, ela sabe que você vai acolhê-la. Quando nós oramos, a oração dominical, nós falamos e expressamos, Pai nosso que estais nos céus, você está dizendo, Senhor, o Senhor está no mais sublime trono, o Senhor está lá em cima. O Senhor, o Deus Altíssimo, está olhando, cuidando e zelando por nós. Eu creio nisso, eu confio nisso. Aqui nós estamos demonstrando que o nosso Deus, além dele ser um Deus transcendente, ele é um Deus imanente. É um Deus que está acima de tudo e acima de todos. E um Deus que se faz presente no nosso meio, cuidando e zelando de nós. Essa é a expressão do Pai Nosso. Só que para nós orarmos dessa forma, não, como o Senhor fala aqui, não use apenas de vãs repetições, não basta apenas nós recitarmos, mas o orar aqui é você colocar o seu coração e expressar esse sentimento diante do Senhor. Pai nosso que estais nos céus. Creia nisso. Que Deus está no mais alto sublime trono, olhando por cada um de nós.
zelando da tua vida, cuidando da tua vida, direcionando a tua vida, fortalecendo aqueles que precisam ser fortalecidos, revigorando a força daqueles que precisam ser revigorados. Mas para isso tem que ter essa intimidade. Como que você vai chamar uma pessoa de pai se você não reconhece ele como pai? Você só chama a pessoa de pai quando você tem intimidade com ela. Às vezes dentro da sua casa, seu próprio filho não te chama de pai. Meu pai já faleceu já. Meu pai faleceu em 1992. Eu estava com 21, 22 anos. Eu lembro uma vez que eu cheguei dentro de casa, aprendendo com as coisas com os colegas, tudo. Aquela época de falar gíria, tudo. Eu cheguei pro meu pai e falei assim: ô coroa, que não sei o que. Ele parou assim, olhou para mim assim, e falou assim: o que você falou? Eu falei: não, pai, que o sangue já desceu para canela, assim, né? Meu pai tinha uma mãozona assim, ele foi pracinha, foi na guerra. Um tapa dele era uma paulada de uma tábua batendo nas costas da gente. Eu chamei ele uma vez, eu falei assim: ô coroa. Ele só parou assim e fez assim: o que você falou? Eu falei: não, pai, é o modo de falar, é o modo de conversar. Com Deus nós temos feito assim. Nós temos orado o Pai Nosso apenas expressando, verbalizando as palavras, mas tem faltado aquela intimidade de nós nos recolhermos no nosso íntimo, no nosso quarto, ou onde quer que você estiver, e expressar isso de todo o teu coração, de toda a tua alma. Pai nosso que estais nos céus. Reconheça, reverencie. Como eu disse, não viva essa geração de worship. Não viva. Isso não preenche nada. Isso é perigoso, porque senão nós iremos cair naqueles mesmos erros que os irmãos caíram lá no primeiro século. Aquelas doutrinas que começaram a ser inseridas. Paulo trabalha muito isso. Lá nos Colossenses, começou a adentrar a heresia de Colossos, lá nos Colossenses. Gnosticismo, liberalismo teológico. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é contemplativa, mas ela é confrontadora. Todos nós somos pecadores. E quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para adorá-lo, contemplar a obra magnífica do Senhor, que é as Sagradas Escrituras, que Deus se revelou a nós através das Sagradas Escrituras, como forma de nos orientar a maneira pela qual nós temos vivido, que tem desagradado a Deus, endireitar os nossos caminhos. Nós temos que ser confrontados. A palavra ela tem que te confrontar. Aquela palavra que apenas massageia o seu ego, ela não vai retirar as escórias que tem nos impedido de nos aproximarmos do Senhor, não. Vai apenas massagear o seu ego. O Senhor aqui nos exorta, nós temos uma cumplicidade, reconhecermos o que Ele representa em nossas vidas, e através dessa intimidade com o Senhor, vai fazer todo sentido na maneira pela qual você vai adorar a Deus. A maneira com que nós adoramos a Deus reflete como está a nossa vida com Deus. Faça essa reflexão depois. Como está a sua vida espiritual? Não precisa responder para mim. Mas pense. Você tem almejado estar na presença de Deus? Você tem se envolvido com as coisas de Deus? Você tem buscado viver em unidade? Você tem buscado servir a Deus? Você tem prazer em fazer a leitura da palavra de Deus? Você tem prazer em orar a Deus? Em ter momentos de oração? Isso tudo é reflexo da nossa intimidade com Deus. Jesus está falando isso aqui para os seus discípulos, para eles executarem e ensinarem, para que a igreja cresça na graça e no conhecimento. Aí eu volto lá atrás no nosso versículo-chave do ano. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é os ensinamentos de Jesus. A partir do versículo 9, o versículo 10 aqui, Jesus expressa que a maneira correta que nós devemos nos colocar na presença de Deus
de uma forma saudável. Aqui o Senhor nos mostra a sua santidade, a sua soberania e as dependências que nós temos que viver em relacionamento diário com o Senhor. O texto aqui nos mostra a providência de Deus, nos mostra a soberania, a graça. O Senhor nos diz, quando Ele expressa que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós temos que confiar que Deus irá nos sustentar todos os dias, meus irmãos. Não vai faltar. A Bíblia fala que jamais verá um justo irá mendigar o pão. Alguém aqui no período da pandemia passou fome? Não teve o que comer? Pelo contrário, na pandemia nós engordamos. Foi. Eu não vi uma pessoa, eu estava em Cuiabá, eu não vi uma pessoa nas nossas congregações, nos nossos trabalhos, na congregação dos haitianos, nas congregações da igreja e membros da igreja, passar necessidade. Deus supriu todas as nossas necessidades, tanto as necessidades físicas, quanto as necessidades espirituais. Deus recolheu algumas pessoas às mansões celestiais? Sim, mas isso faz parte do propósito de Deus. Deus não nos abandona. Nós não precisamos usar de meios subjetivos, buscarmos ajudas, meios, atribuirmos coisas lá fora que são contrárias aos princípios da palavra de Deus para nós alcançarmos aquele objetivo. O que o Senhor diz aqui, confiai, entregai e vivei. Isso é relacionamento. E você só irá se relacionar se você confiar que o Senhor nosso Deus é o seu Pai. O primeiro versículo já fala, Pai nosso que estais nos céus. Senhor, o Senhor está no céu olhando por nós, pela tua igreja. O Senhor está orando pela igreja de Sinop, pela cidade de Sinop. Por que eu não vou glorificar esse Deus? Por que eu vou adorá-lo de maneira diferente? Por que eu vou negociar os meus princípios, os meus valores? Por que eu vou negociar a minha fé em benefício próprio e esquecer desse Deus que tem um olhar providencial, que age de maneira providencial comigo todos os dias? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã em nossas vidas. Por que não atribuir a minha intimidade, buscar ter essa intimidade com o Senhor? Será que não vale a pena? Será que é desnecessário? É irrelevante? No versículo 14 e 15, o Senhor nos exorta a exercitarmos o amor. De amarmos a Deus, consequentemente, nós devemos amar o nosso semelhante, a família da fé. É muito fácil nós pedirmos perdão para Deus, mas é difícil nós perdoarmos o nosso semelhante. Isso é um exercício. E temos que começar a exercitar isso todos os dias. É fácil? Não é. Peça para Deus. Peça para Deus. Tenho certeza que Deus vai começar a agir no teu coração. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com a oração dominical? A oração dominical ela nos mostra algumas aplicações muito expressivas aqui. A primeira delas, que as bênçãos do Senhor são inesgotáveis. Ali tem bala, ali não vai acabar a munição não. Deus tem bênção para todo mundo, para todos nós, para aqueles que são filhos de Deus. Não vou entrar em questão agora, mas existe a graça comum e a graça específica. A graça comum é para todos. O sol nasce para todos. A chuva é para todos. Agora as bênçãos do Senhor são para o seu povo. Deus vai abençoar os seus filhos. E nós temos que ter os nossos olhos, os nossos corações atentos àquilo que Deus tem nos dito. Deus tem falado, Deus tem mostrado, Deus tem direcionado, Deus tem colocado na sua frente. E às vezes nossos olhos estão olhando só para os lados. Esquecemos de olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Aí vai chegar uma hora que Deus fecha a torneirinha.
Aí você vai chorar, você vai ficar desesperado, você vai ficar, Deus me abandonou, Deus me largou, Deus me colocou de lado, minha vida virou uma bagunça, meu casamento é uma confusão, eu não consigo melhorar no emprego, eu não consigo passar na faculdade, minha vida está toda... Como é que está a sua vida com Deus? A primeira pergunta que eu faço, quando as pessoas às vezes chegam no gabinete e começam a colocar para fora tudo que está acontecendo de ruim na vida delas. Minha vida está assim, minha vida tá. Falei, como que está a sua vida com Deus? Como que você tem se relacionado com Deus? É a primeira pergunta que nós temos que fazer. Como que nós estamos nos relacionando com Deus? Eu não tenho tido tempo. Falei assim, então ache tempo e vá se relacionar com Deus. Aí você vai ver que as coisas vão começar a melhorar. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Lembra? Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segunda lição que esse texto nos mostra, né? As bênçãos de Deus são inesgotáveis. E segunda lição, nós somos uma família. Nós somos filhos do mesmo Pai. Família da fé. Não existe cristianismo distante, longe. Nós não somos um arquipélago de pessoas. Temos que viver em união, louvando, glorificando, adorando o mesmo Deus. Podemos até pensar que nós iremos mais rápido andando sozinho, mas juntos nós vamos mais longe, porque um fortalece o outro. Paulo fala em Colossenses 3,13 que nós devemos suportar uns aos outros. Ele fala, suportai-vos uns aos outros. Só que a palavra suportai-vos no português, ela tem um significado de tolerância. Então muitos interpretam assim, eu tenho que tolerar o meu semelhante. Não, não é tolerar, é dar suporte. Se ele está fraco na fé, erga, caminhe. Se precisar, coloca nas costas e caminha com ele. É isso que Paulo está falando. Juntos nós iremos mais forte. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos mostra as nossas imperfeições que nos impedem de caminharmos juntos. A oração nos fortalece a despojarmos toda a nossa maledicência e a maldade que existe nos nossos corações e desejarmos ardentemente o genuíno leite espiritual. Ela nos proporciona isso. Porque quando você ora, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você reconhece que você é falho, que você precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É um autoexame, é um reflexo. É como se colocasse um espelho na sua frente. Aí você tem orado pouco, seu espelho está sujo, precisa limpar. Então você vai orando, o espelho vai ficando límpido. E na hora que ele refletir, você vai olhar e vai falar assim, opa, eu preciso orar mais. Eu ainda não estou refletindo direito. Que a Bíblia fala que eu tenho que refletir a glória de Deus através da minha vida. Eu preciso testemunhar a glória de Deus através da minha vida. Então eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais a Deus. A oração dominical também nos mostra a paternidade de Deus. A oração dominical também nos leva a investir o nosso tempo na presença de Deus. Observe que eu usei a palavra aqui, investir. Eu não falei gastar o seu tempo. Nós não gastamos o nosso tempo em oração. Nós investimos o nosso tempo em oração. É um investimento. Porque você vai ganhar lá na frente. E é um investimento que você tem a certeza que você vai ter muito lucro. Não é aquele investimento no escuro que você aplica, faz uma aplicação, você não sabe o resultado. Não. O investimento na presença de Deus é certo. Então, invista na presença do Senhor. Tenha tempo para você orar. E a última aplicação, desfrute daquilo que você herdou por intermédio de Cristo. Desfrute de tudo isso. Nós temos tudo isso e às vezes nós temos negligenciado. Nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos um Deus criador, um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que tem fortalecido, sustentado as nossas vidas e temos negligenciado. Está faltando a gente levantar a cabeça e falar assim, Senhor, eu quero tomar uma decisão na minha vida hoje. Eu quero voltar
a me relacionar com o Senhor. Eu tenho 20 anos que eu estou na igreja. Tem muitos anos que eu não sinto aquele fervor no coração. Tem alguma coisa errada. Tem anos que eu tenho orado, que eu tenho falado, eu não tenho sentido aquela presença do Senhor na minha vida. Eu quero sentir isso novamente. Eu quero ter pelo menos 1 minuto na presença do Senhor para que o Senhor mude a minha vida. Toma essa decisão hoje. Não deixa para amanhã, não. Pode ser que você não tenha tempo. Pode ser que Jesus volte antes. E a Bíblia fala que depois que deu o estrondo no céu e os anjos descerem, tocando as trombetas, não adianta, aí acabou o tempo, cessou. Aí ali na parousia vai ser o dia do juízo. O Senhor vai separar os dele, o joio do trigo. Faça isso agora. Nós iremos participar de um momento muito especial, que é a Santa Ceia do Senhor. Iremos participar agora desse memorial. Eu já convido os presbíteros que venham aqui à frente. A Bíblia fala que nós devemos repensar e refletir neste momento, porque é um momento de grande crescimento na vida da igreja, um meio de graça. E você tem essa oportunidade nesse momento agora, de fazer essa reflexão, de repensar em tudo isso que eu falei, e falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoe os meus erros. A Bíblia fala que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus conhece o coração de cada um de vocês. Essa mesa, ela não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é de todos aqueles que professam sua fé em Cristo Jesus e estão em plena comunhão com o Senhor. Se você está em plena comunhão com o Senhor, você é o nosso convidado a participar deste momento especial. Vamos orar, feche seus olhos.